Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que Ele possa sempre trazer para nós aí mais uma palavra, hoje feriado, que Deus abençoe aí o descanso de vocês. Bom, o texto para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Eu quero ler o capítulo 15 com vocês, a partir do verso 13, é a parábola aí alguns falam filho pródigo, na minha versão traz filho perdido. Vou ler alguns versículos apenas, diz assim: Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da necessidade de empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que essa parábola, essa passagem a qual o Senhor Jesus conta ali, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, revelam o caráter do amor de Deus por nós e como Ele deseja incessantemente nos amar. E eu particularmente tenho uma quedinha especial pela parábola do filho perdido. Ela fala muito ao meu coração e eu gostaria hoje de trazer isso para a nossa vida, para o dia de hoje. Aí eu quero justamente fazer as aplicações pertinentes à parte daquilo que eu li, trazendo para a nossa vida a questão de relacionamentos, reconciliações e tudo como deve ser feito. Bom, fala assim, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante. Alguns dias depois do quê? Alguns dias depois que ele foi e pediu a herança para o pai. A palavra começa assim, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. Naquele contexto, meus irmãos, era um contexto que era o contexto ali judaico, o contexto de família, a qual eles prezavam muito, era muito vergonhoso mesmo para o pai a questão do filho pedir, porque esse filho aqui, ele não quis ser mais filho. Esse filho aqui, ele escolheu não estar junto deles. Na verdade, ele não quis ser mais filho primeiro, porque ele pediu a herança. A palavra não fala que ele pediu a herança e logo se mudou, fala assim, alguns dias depois. E tem uma explicação por isso, porque o pai, por mais que queira nos manter junto, isso mostra o caráter de Deus com relação a nós, com relação àquilo que nós somos. Ele permite nós escolhermos. A palavra fala em Provérbios, eu quero ler com vocês, 20, no versículo 21, ela diz assim, a herança obtida antes da hora não acaba sendo bênção no final, e algumas versões trazem até como se torna maldição. E foi isso, exatamente o que aconteceu, porque o filho, mesmo depois de ter recebido a herança, ele dividiu entre os 2, até o mais velho também, toda a herança. O filho mais novo decidiu ir embora. Foi uma decisão do filho, foi algo que ele não quis, ele não decidiu não ser mais filho, decidiu que não precisaria. E isso mostra uma necessidade muito humana de experimentar as coisas da vida no sentido de nós nos descobrirmos mais, nós nos descobrirmos como pessoa. E nós notavelmente, eu falo assim notavelmente porque é notório essa questão de experimentar as coisas. Eu mesmo fui um homem na minha vida passada e, na verdade, antes de conhecer Jesus, eu experimentei tudo que vocês pensarem. Tudo que vocês pensarem mesmo. Eu até tenho ali na minha vida um pouco como a de Salomão, que escreveu o Provérbios, sabe, assim, anteriormente, de uma questão de buscar a verdade por meio das sensações, e a nossa verdade não está nas nossas sensações, porque através das nossas sensações, através dos sentimentos, quando nós obedecemos nossos sentimentos, nós nos afastamos
do propósito que Deus tem estabelecido para nós. E foi o que aconteceu, porque ele fala assim, ó, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. A palavra fala que ele foi para uma terra distante. Essa terra distante fala justamente longe do propósito, longe daquilo que nós deveríamos ser, longe das pessoas a qual nós deveríamos estar, longe de tudo a qual o Pai nos colocou para que nós pudéssemos frutificar, para que nós pudéssemos dar os nossos frutos. Mas ele permitiu. E é uma forma amorosa de o Pai mostrar para nós que perto dele é tudo que nós precisamos estar. Sabe, é dentro do propósito, é dentro das promessas que nós encontramos a felicidade. A palavra fala da herança, e eu quero ler com vocês, porque eu quero ler com vocês um versículo agora mesmo, porque o que acontece? Por que Deus às vezes não entrega tudo aquilo que nós pedimos? Eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até que há o tempo determinado por seu pai. Ou seja, meus irmãos, é tipo aquilo que está escrito nos remédios: mantenha fora do alcance de criança. Embora uma criança já saiba, até às vezes porque um remédio possa servir, eu não creio que ele consiga administrá-lo de forma hábil, ou seja, com habilidade, todo o recurso que é lhe dado, a forma de ele poder suprir ao longo da vida as necessidades. E o Pai, nós sabemos em Filipenses 4,19, ele supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glórias. Ou seja, é muito mais do que pensamos, é muito mais do que nós imaginamos. Só que longe da presença dele, longe do propósito, longe da obra a qual ele nos colocou para andar, nós vamos desperdiçar. E é por isso que para alguns não entrega. E essa palavra esse pai entregou na tentativa de mostrar como um exemplo daquilo que é. Olha, perceba que ele fala assim, ó: quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. É interesse do Pai que nós passemos necessidade? Nunca, meus irmãos. Nunca mesmo. De nada nessa vida. O Senhor, aqueles que ficam perto de Jesus, sabem que, por mais que estejam passando em dificuldade, tá comendo ali picanha, tá comendo ali do bom e do melhor, não passa fome, sabe? Ali fala de um recurso financeiro, o dinheiro dele acabou, mas quem está perto de Jesus tem todas as riquezas supridas por todas as suas necessidades supridas por suas riquezas em glórias. Isso inclui alegria. Pode estar na dificuldade, mas está alegre, meu irmão. Pode estar, muito difícil, pode estar sem trabalho, mas sabe que o Pai não vai deixar faltar. Essa é a questão, porque você está dentro do propósito. Então tudo que acontece dentro do propósito, meu irmão, é permissão, é algo que Deus quer que aconteça, para que você aprenda. E olha, perceba que começou a passar necessidade e se espalhou uma fome pela terra. Agora, nós que somos cristãos, nós sabemos que não existe coincidência. Eu não acredito em acaso, meu irmão. Eu não acredito em acaso. Eu acredito em providência divina. Eu acredito em tudo. Então, ao mesmo tempo que acabou o dinheiro, foi no momento que acabou o dinheiro, começou a se espalhar uma fome por toda a terra. A palavra conta. E olha só o que ele foi fazer. Ele foi tentar fazer com a força do próprio braço. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou nos campos para cuidar dos porcos. Os porcos fala o espírito de porco, aquele que olha para a terra. Os porcos fala justamente de um animal impuro, de impureza. A situação ali que tendia a ficar ruim, ficava pior. Por quê? Porque ele acabou o dinheiro dele e ele tentou fazer com a força do próprio braço. Em vez de se render a Deus, em vez de se render aquilo que o Pai tinha para ele, foi procurar em outra pessoa. Perceba, irmãos, que ele tinha tudo antes lá. Ele tinha tudo. Ele tinha todo aquilo que ele precisava, alegria, amor. Ele tinha tudo aquilo dentro da casa, dentro do propósito do Pai. Mas ele resolveu se afastar e ele mesmo convenceu um fazendeiro da região. Billy Graham fala que toda vez que nós
desejarmos afastarmos da presença do Deus, navegarmos para fora da presença de Deus, Satanás terá um barco pronto para nos afastar justamente dessa presença. Porque tudo que Satanás quer é que nós neguemos a nossa cruz, sabe? Neguemos o nosso sofrimento. A palavra não fala porque que aquele jovem decidiu se afastar. Cada um com as suas razões, cada um com as suas verdades, cada um, mas claramente havia ali uma necessidade de experimentar e de fazer com a própria mão para saber se tudo aquilo que ele estava vivendo era verdade. E talvez fosse ele deixou as suas feridas e os seus traumas o levarem nessa condição em busca de um prazer que talvez suprisse a sua necessidade temporária, mas tudo que é longe do Pai acaba com o tempo. Na presença do Pai se torna eterno. Eu quero repetir isso. Tudo que é longe do Pai se torna temporário. Agora tudo que fica perto do Pai é eterno. E ele fala assim, ó, a palavra continua a falar, embora quisesse saciar a fome com as vagens, ou seja, ele desejou. Irmãos, a situação vai ficando cada vez pior. Toda vez que nós desejamos fazer com as nossas próprias mãos, fica pior. Ele desejou comer a lavagem do porco. E aqui fala de se alimentar de algo que não foi feito para ele. Se alimentar de algo que ele nunca lhe foi oferecido na presença do Pai. Mas a palavra fala que ainda ninguém lhe dava coisa alguma. E não existe acaso. Existe uma providência. Então, toda necessidade que nós passamos, meus irmãos, tem um caráter. Qual o caráter? De nós reconhecermos que nós precisamos de Deus. De reconhecer que nós precisamos do Senhor para justiça. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que acontece aqui. Ele lembrou, a palavra fala, quando ele finalmente caiu em si. Quando que ele caiu em si, meu irmão? Quando ele olhou para a bola do porco e sentiu fome, sentiu necessidade de comer lavagem. Foi ali que ele teve aquele despertar. Pedro, quando negou Jesus pela terceira vez, foi justamente ali que ele caiu em si. Foi justamente naquele momento que ele ficou triste. É o momento a qual você bate e pensa. Ele lembrou, fala, quando caiu em si, falou, até os empregados do meu pai têm comida, sobre, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como empregado. E ele continuou ainda com a mentalidade anterior. Por quê? Toda vez que nós afastamos da presença do Pai, Satanás perverte a nossa imagem. O Senhor nos formou pela sua própria mão, com o pó da terra. Satanás vem introduzir o pecado no mundo, e o pecado ele deforma. Mas através da renovação da nossa mente, há uma transformação. Paulo fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Bom, ele fez o certo, meus irmãos. Ele partiu em direção ao Pai. E aqui justamente aonde a cruz de Jesus entra, porque de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos purificar de todos os nossos pecados e de toda injustiça causada. O pecado é um ato de injustiça. Ele estava comendo comida de porco, ele estava longe, a identidade dele tinha sido pervertida, ele estava sendo guiado já pelos seus traumas, e a tendência era cada vez ficar pior. Mas ele, naquele momento, ele decidiu confessar. O ato de confissão, ele gera em nós o arrependimento necessário para que nós tenhamos a transformação da nossa mente. Aquele homem pensou, ele fala, os empregados do meu pai, perceba, irmãos, e olha só, eu gosto no entanto, porque quando ele voltou, e toda vez que fala voltar na Bíblia, ele está falando de um caminho que você estava seguindo, e aquilo ali representava tudo que ele estava vivendo. Justamente ele está fora do caminho. Lembra de Mateus capítulo 3, a semente da palavra que foi lançada fora do caminho, Satanás tem acesso a ela. Agora, quando nós nos colocamos no caminho, algo maravilhoso acontece, irmãos, algo poderoso acontece. Ele fala, então ele voltou para a casa de seu pai, que representava justamente a vontade de Deus para aquele filho, representa justamente o propósito, a obra, a qual foi preparada de antemão para que ele andasse nela. Fala assim, eu gosto dessa parte. Quando ele estava longe, o pai o viu. Eu quero ler com vocês um texto que reflete
justamente isso aqui, ó. Quando estava longe, o pai dele o viu. Em Deuteronômio 21, versículo 18, essa é a lei de Moisés. Fala assim, ó: se um homem tiver um filho teimoso, rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar deles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: esse é nosso filho, é teimoso e rebelde, e se recusa a obedecer, é mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Sabe onde entra a cruz de Jesus? Ele nos purifica de toda injustiça, meus irmãos. Sem a cruz de Jesus, nós nos tornamos fracos. E é por isso que Paulo fala: eu tinha um espinho na carne, roguei 3 vezes a Deus para que tirasse esse espinho da minha carne. Mas o Senhor, em sua bondade, disse: a minha graça te basta. Alguém precisa ouvir isso aqui, eu vou repetir: a minha graça te basta. A minha graça se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Deus, sabe, Cristo é a sabedoria de Deus, e Ele é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, ela excede toda, sabe, Ele age por meio da loucura, e ela é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Então, Satanás, tudo que ele está querendo é que nós, sabe, nos afastemos da nossa cruz, nós nos afastemos do nosso propósito, porque toda vez que nós nos afastamos, nós nos tornamos mais fracos. Olha, quando ele estava ainda longe, seu pai o viu, cheio de paixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Meus irmãos, olha, Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso para nos purificar, e mais do que isso, ele é poderoso para nos receber de volta. E se ele quer nos abraçar e nos beijar, ninguém pode falar nada, porque agindo ele, quem impedirá? E é nesse momento que nós entendemos que em todo momento da nossa caminhada estava cooperando para o nosso bem. Toda circunstância adversa estava nos dando força, sabe, estava dando força a um amor que já estava disponível para nós, que nós só não conseguimos acessar por causa da nossa mente, por causa da batalha a qual o Satanás fala o tempo inteiro. Aquele jovem, aquele jovem, ele queria falar para o pai como fazer. Ó, pai, ele chegou perto do pai e falou assim: pai, eu não sou digno de ser chamado mais de filho. Mas a verdade é, quem é digno? Quem é digno? Ele estava pronto para receber, estava pronto, correu até o portão. Olha, nós não falamos para Deus quem nós somos. Deus já sabe exatamente a nossa identidade. É nós que, por ouvir outras vozes, pervertemos a nossa identidade, mas a nossa identidade continua de filho. Nós somos amados do Pai. Todos nós somos amados. Você é amado, meu irmão. Você é amada, minha irmã. Eu quero falar que você é muito amado, embora talvez você não consiga ver esse amor ainda, ele já é existente, provado por meio da cruz. Ele existe, é real e acessível. E está às vezes a um passo daquilo que você tem caminhado. É o caminho que nós tomamos que, sabe, as escolhas a qual nós fazemos que nos priva de receber tal amor. Imagina, irmãos, aquele pai, quando ele corre, mostra uma ansiedade. Aquele pai estava esperando ou não estava? Ele estava olhando para o portão. Ele estava esperando ou não estava? Me fala a verdade. Você acha que aquele pai não estava esperando? Ele esperou o tempo inteiro o filho voltar. Pacientemente. Deixou ir. Sim. E é necessário, às vezes, nós deixarmos ir, mas esperarmos também por quem nós amamos, sabe, com a ansiedade de correr de longe. Quando nós vemos de longe, tem muitos assim, que já estão vindo de longe o seu milagre, que estão vindo de longe, o Pai já mostrou, o Pai já tratou o coração. Então, o que precisa é apenas passos de fé para acessar esse amor, passos para voltar para o caminho de que nunca deveriam ter saído. Sim, nunca deveriam, mas também, já que saiu, aprendeu agora, o amor, ele é com muito mais força. O pai colocou um anel que representa a autoridade, ou seja, ele era filho, a identidade foi restaurada, colocou roupas novas que fala da justiça, as roupas falam de vestes brancas e a justiça foi feita, e a sandália fala de um novo caminhar, e assim será na minha e na tua vida, meus irmãos. Sabe, tem um pai esperando, tem alguém esperando, tem alguém sempre esperando para mostrar o amor do pai.
sabe, ansioso, está com ansiedade no coração. E eu não sei para quem eu falo e eu não sei com quem eu falo, mas eu sei que alguém precisa que dar passos de fé e alguém precisa arrancar a marra do coração, sabe, e não ficar esperando uma volta completa de qualquer forma. Aquele filho ainda tinha uma mentalidade um pouco diferente daquilo que deveria ser, mas o amor, ele transforma todas as coisas, sabe? Da mesma forma que uma gota de mentira, um rio de maldade, uma gota de amor, um rio de bondade. Então, sabe, aqueles que foram preparados para o amor, foram chamados para o amor, ame. O amor, ele é capaz de curar todas as coisas. Eu quero repetir, o amor, ele é capaz de curar todas as coisas. Que Deus abençoe vocês com essas palavras. Meus irmãos, eu quero terminar lendo para vocês Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe, a paz do Mestre, receba o amor do Pai. Deus abençoe, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.